E você também tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão, né? Eu morava num terreiro de candomblé e aquilo para mim parecia ser normal, mas a partir do momento que eu comecei a ter contato com a igreja, já deixou de ser normal. E ali para você, Nelson, agora vivendo, né, nesses dois mundos, praticamente dividido entre esses dois mundos, como que foi que você se posicionou? Foi fácil isso para você? Foi fácil, porque assim, a minha família ela tinha assim muitos conflitos. E de certo ponto, assim, eu tinha muita vontade assim de me afastar um pouco daquilo. Então a igreja para mim era um lar. Muitas vezes eu nem voltava para casa, eu ficava mesmo? lá no clube, ia para a igreja sozinho. E uma das vezes quando eu estava voltando do clube de desbravadores, que eu cheguei em casa, alguns espíritos que brincavam comigo como criança, eles me questionaram. Disseram assim, ó, você vai continuar sendo nosso amigo ou não? E eu disse assim, sim, com certeza, né? Mas por quê? Porque você tem que escolher se você vai continuar indo para esse lugar dos escoteiros aí, dos crentes, ou se você vai ser nosso amigo. E aí, só hoje eu entendo, né, que não há comunhão entre luz e trevas. E a partir daquele dia eles pararam de aparecer para mim, não se comunicava mais comigo, eu não via mais nada. E quando eu completei 14 anos de idade, né, ainda no Clube de Desbravadores, um ancião, o nome dele é Eliezer de Andrade, e conheço ele por sinal até hoje. Ele Olha, está que legal. trabalhando comigo em uma das igrejas que eu pastoreio hoje. E ele me parou no meio do caminho e perguntou assim, Nelson, o que é que está faltando para você se batizado na igreja adventista, né? Eu disse assim, sei não. Ele disse, pronto, então seu batismo será no dia 10 de maio de 1997. Olha só. Agora, Nelson, entre você ser inserido num novo contexto, aprender um verso da Bíblia, propor no seu coração se manter fiel a Deus, né? Gostar daquele ambiente e, de fato, ter uma experiência genuína de entrega da vida a Deus, existe uma diferença. Uma coisa é uma questão social, outra coisa é um compromisso pessoal. Como que foi que aconteceu o ponto da virada na sua história? O ponto da virada na minha história, o ponto assim principal mesmo, ele aconteceu em dois estágios. O primeiro estágio, eu sempre estive na igreja, né? Eu nunca saí da igreja. A partir dos 8 anos eu comecei a frequentar. Mas isso não significa que você esteja servindo a Deus. Isso, pois é. E num determinado tempo da minha vida, eu estava fazendo alguns serviços elétricos. Eu precisei fazer uma viagem para fazer um serviço. E nessa viagem eu não estava bem. E eu estava ouvindo uma música daquele CD Iglesias 3. Ela tem por título O Pescador, ou Um Pescador. E eu vi uma frase simples daquela música que mexeu muito comigo. A frase fala sobre uma possibilidade de que ele estava sendo chamado para fazer algo que ele não queria fazer, contra a vontade dele. E naquele dia eu chorei muito, dirigindo. Ali para mim foi o ponto da virada, mas como muitas vezes na vida da gente, a gente tem o ponto da virada, mas a gente ainda não entendeu o plano, o propósito de Deus. Isso. A gente foi chamado, mas ainda não aceitou o chamado, né? E numa vez eu estava em casa, fiz meu culto de manhã cedo, eu estava pretendendo prestar algum serviço, eu tinha uma empresa de elétrica, empreendedor individual, e eu saí de casa ainda sem saber qual dos serviços eu iria visitar. Eu também tinha uma dúvida na minha cabeça, a vontade de largar tudo e me tornar comportor. Que comportor é como se fosse um vendedor de livros naturais e do Evangelho, né?
E eu peguei e saí de casa ainda sem saber para onde iria. Parei o carro na esquina de casa, coloquei a minha cabeça no volante e fiz a seguinte oração. Disse, Senhor, para onde eu devo ir agora? Será que eu devo ir para Mascarenhas de Moraes, que é uma avenida próxima ao aeroporto do Recife? Ou será que eu devo ir para a Rua 48? Ou será que eu devo ir na Associação Pernambucana, que é o órgão que administra a Igreja Adventista, né? E ali eu não recebi assim uma resposta clara e disse assim, vou na casa de manhinha. Aí eu fui na casa de manhinha, cheguei lá, tomei café da manhã com ela, chamei um sobrinho meu que ele trabalhava comigo e de lá a gente decidiu para onde iria. E quando eu fui saindo da casa da minha mãe, assim, botei o pé do lado de fora, uma vizinha nossa me fez um convite que ela já havia feito outras vezes. Disse assim, Nelsinho, quando é que você vai lá em casa, terminar aquele serviço lá, fazer aquele serviço que eu pedi para você fazer? De elétrica? É interessante que não era um serviço elétrico. Ah, não era? Era não. Era para instalar uma antena de sinal digital, um negócio simples. Um favor que você ia fazer. Simples, um favor, Aí eu pensei, vai ser muito bom, eu ganho meu dinheirinho, almoço na casa de manhã e saio para o lugar onde eu tinha determinado sair. E aí peguei meu sobrinho, a gente foi para lá com as ferramentas, eu fixei a antena em cima da casa dela, com parafusos, e fiz um furo com a furadeira de cima da laje para dentro da garagem. Uhum. E eu precisava fazer um segundo furo de dentro da garagem para dentro do quarto onde ia receber essa antena, tinha uma televisão lá. E nesse segundo furo, quando eu furei com a furadeira, não aconteceu nada. Mas aí eu precisei reabrir o furo. Eu peguei uma ferramenta que a gente chama de ponteiro, talhadeira, e uma marreta. Coloquei nesse lugar e quando eu dei a primeira pancada, que ela ficou fincada numa viga de concreto que passava nesse lugar, eu acertei um cabo elétrico que passava dentro da parede. E aí eu fiquei agarrado, levando choque nessa talhadeira. Mas justo você, o eletricista... Para mim aquilo ali foi estranho e vergonhoso, porque assim, afinal de contas eu era profissional da área e não poderia estar morrendo, levando um choque, instalando uma antena. E foi uma coisa séria mesmo? Foi uma coisa muito séria, minha língua enrolou, eu não tinha como pedir ajuda, eu sabia que tinha uma pessoa perto de mim, mas eu não tinha como pedir ajuda. Você não consegue raciocinar direito, e aí eu descobri que é possível orar levando choque. Gente, mas que coisa mais louca isso. Foi a grande descoberta da minha vida. Quer dizer, seu sobrinho que estava junto com você não teve noção do que estava acontecendo? Ele não percebeu, até mesmo porque a gente tinha desligado tudo. E a gente não sabia que ele passava um cabo de entrada, né? Ou seja, que o disjuntor ele não funciona naquela região. E você, naquele estado, com a língua enrolada, sem conseguir pedir ajuda, teve um momento de oração? Eu fiz duas orações. A primeira eu disse assim, Senhor, eu não acredito que vou morrer desse jeito. Sendo eletricista, levando um choque, instalando uma antena, e não aconteceu nada. Eu continuei morrendo. Eu sentia que eu estava morrendo. Os músculos se contraem, você usa toda a sua força contra você. Você não tem como abrir as mãos, é involuntário. Olha. E aí eu fiz uma segunda oração que eu chamo de clamor. Essa oração eu disse assim, Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu prometo que eu vou pregar o Teu nome o resto da minha vida. Olha. Porque eu vou poder dizer para Ele, Senhor, que o Senhor existe.